Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expressa em que descomplicamos o futebol. Eu sou o Pedro Barata e comigo estão, como sempre, Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Olá a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva Pedro, viva Tomás, cumprimentos a todos que nos ouvem. Nesta fase de decisões foi mais uma semana quente, com o Sporting a aproximar-se do título, tem agora 7 pontos de vantagem, quando só faltam 12 por disputar, e o Benfica a ser eliminado de mais uma frente com a queda em Marselha, enquanto se consuma o divórcio entre adeptos e Roger Schmidt. O Porto está na final da taça, uma vez mais, mas as atenções estão mais voltadas para as eleições mais disputadas das últimas décadas no clube. Lá fora, vamos também olhar para o novo campeão de Itália, o Inter. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Mas arranquemos pelo fim da jornada da Primeira Liga, com o Benfica, que nesta época que vai de crise em crise, venceu em Faro. Apesar do triunfo por 3-1, houve novo episódio de forte contestação à equipa, com uma resposta muito dura por parte do treinador. Tomás, escreveste ontem, portanto segunda-feira, na Tribuna, um texto intitulado Roger Schmidt é o mesmo treinador, para cuja leitura remeto os nossos ouvintes, e queria perguntar-te, com todas as virtudes e defeitos que o técnico alemão tem, esta contestação ao alemão não se deverá mais à sua postura, nomeadamente comunicacional, do que propriamente aos resultados ao longo destas duas épocas? Sem dúvida, e se quiseres o texto, embora continue perfeitamente atual em termos de balanço da época, análise tática, enquadramento, tudo isso mantém-se, mas o que aconteceu no pós-jogo de Faro não sei se terá sido um ponto de ruptura definitiva que possa impedir Roger Schmidt de continuar no cargo. Agora, será que ele quer continuar no cargo? Também é uma pergunta perfeitamente legítima, não sei se há ali algum tipo de segunda intenção ou não. O que é certo é que Roger Schmidt, na reação àquilo que tem acontecido, e não falo apenas do que aconteceu em Faro, o que aconteceu em Faro já se viu noutros momentos, mas de forma menos brusca, menos definitiva, se quisermos. O que Roger Schmidt fez ali foi quase assumir o papel de comentador televisivo e analisou o que se tinha passado na bancada. Obviamente não é esse o papel do treinador do Benfica, sendo um dos responsáveis maiores pela temporada, e se quisermos aquela contestação, mais do que para os jogadores, era para Roger Schmidt, obviamente, por tudo o que tem feito nesta temporada, e sobretudo, e abordámos aqui esse tema ao longo da temporada, é que nunca houve, da parte da estrutura do Benfica ou da parte do treinador, o reconhecimento de que algo não tinha sido bem feito. E quando isto não acontece, quando não há autocrítica, quando após uma eliminação em Marselha o discurso é completamente vazio, é sempre uma questão de ganhar ou pode-se perder. Pode-se ganhar e pode-se perder, é uma questão de eficácia, jogámos muito bem, foi tudo top. O problema é que isso acaba por aumentar a revolta do adepto. Schmidt nunca fez o esforço de se colocar no lugar do adepto. E quando assim é, obviamente as críticas aumentam e a figura do treinador é sempre a primeira a levar por tabela. Portanto, é totalmente correto aquilo que dizes. Por mais questões táticas que possamos aqui analisar, esmiuçar e desenhar para o futuro... Quer dizer, a época do Benfica não é um desastre. Não, de todo. É uma época perfeitamente insuficiente, é uma época que fica aquém das expectativas, também porque é um investimento assinalável, e é uma época em que o Benfica quereria cimentar o estatuto de campeão nacional e até de equipa europeia, mais uma vez. Isso não aconteceu, obviamente. Há falhas, quer no planeamento, quer da parte do treinador. Agora, a casa não vai ter estabilidade havendo um divórcio tão grande entre os adeptos e o treinador. E Roger Schmidt, em vez de se aproximar dos adeptos, está a fazer o contrário. E é certo que poderá haver excessos dos adeptos do Benfica, com aquela situação dos objetos atirados, mesmo com esta situação em Faro. Isso é tudo certo, mas dizer que os adeptos só podem ir ao estádio para apoiar. Um estádio é um espaço democrático e de liberdade, claro, respeitando os limites do bom senso e da educação em sociedade. Não pode ser esse o papel do treinador do Benfica e, portanto, não sei como é que Rui Costa vai abordar esta situação, mas terá de fazer alguma coisa, até porque o próximo jogo do Benfica na Luz promete ser quentinho, no mínimo. Sim, frente ao Sporting Clube de Braga. Rui, recordando aqui um pouquinho as palavras de Roger Schmidt, que disse que não pode aceitar, e citando a forma como os adeptos o fizeram, portanto, as críticas, os jogadores não o merecem, e rematando com esperamos que no sábado contra o Sporting Braga só as pessoas que queiram apoiar vão ao estádio. E até comparou o apoio dos adeptos do Marselha com o apoio dos adeptos do Benfica. Isto é Sem completamente dúvida. inqualificável. Rui, que análise é que te merecem estas
palavras e pedindo também um esforço de as enquadrar numa possível terceira época do alemão na Luz. Eu creio, e cumprimentos a todos novamente, que há um ponto que é essencial. Não nos podemos esquecer da conferência pré-jogo Farense, em que Roger Schmidt dá um olhar sobre o futuro e cria claramente a ponte para uma terceira época como treinador do Sport Lisboa e Benfica. No final do jogo de ontem, e sinceramente não acredito que tenha ficado irado pela reação dos adeptos, ou seja, só pela reação dos adeptos, e o Tomás tem toda a razão quando diz que é apenas um ponto o facto de um adepto ter atingido o treinador com uma garrafa de água, e isso é absolutamente lamentável. Agora, o treinador do Benfica não lhe compete definir quem é benfiquista e quem não é benfiquista, quem é que deve ir ao estádio e quem não deve ir ao estádio. Aquilo que o treinador do Benfica compete é treinar devidamente a equipa, preparar a equipa para os jogos, e houve várias falhas ao longo da temporada, quer a nível do treino... Nunca assumidas, não é? Ninguém assumiu erros. Sempre com uma ausência total de autocrítica, como tu disseste, depois com uma coisa absolutamente inefável, que é aquele recurso permanente ao top players, top game, que já não há paciência, ao physical shape e ao top physical shape, pronto, uma quantidade de tops absolutamente abominável. Mas isto também tem a ver com algo que eu acho que falhou, e não vou fugir do assunto do Roger Schmidt. Eu creio que o Roger Schmidt, ao longo da temporada, não foi devidamente acompanhado pela estrutura do Benfica, nomeadamente pela estrutura de comunicação. Ou seja, o inglês do Roger Schmidt é absolutamente macarrónico. Ele não se exprime corretamente na língua inglesa, e depois é feita uma tradução do inglês para o português. Eu creio, e isso seria muito fácil para a equipa do Benfica e sobretudo para a sua equipa de comunicação, que o treinador comunicasse em alemão e fosse feita uma tradução para português. Eu creio que isso beneficiaria toda a gente, quer a própria estrutura do Benfica, quer os adeptos, quer os jornalistas. Agora, isto não desculpa nada daquilo que aconteceu ontem, ou seja, Roger Schmidt, mesmo no seu inglês macarrónico, foi excessivo em relação àquilo que é o Benfica, aquilo que são os adeptos do Benfica e todo o direito a uma liberdade que existe e que é perentória, que não é obrigatório que um adepto do Benfica esteja satisfeito com aquilo que Roger Schmidt define como top. A verdade é que o Benfica, ao longo desta temporada, foi tudo menos top. Eu detesto, por acaso, utilizar o termo top, mas não interessa. Aquilo que me importa aqui referir é que o Benfica, e tocaste num ponto que me parece crucial, a época não é um insucesso total, ou seja, o Benfica acaba por conquistar uma supertaça, vai ao segundo lugar, com alguma felicidade até pode conseguir o apuramento direto para a Liga dos Campeões, algo que era imprevisível se quiséssemos no início da temporada, pouco apontaria para que houvesse a possibilidade da equipa portuguesa classificada no segundo lugar no campeonato entrasse direto na Liga dos Campeões, mas a verdade é que o Benfica falha na maior parte das ocasiões. E agora vou colocar aqui a questão dos resultados. O Benfica não consegue ser campeão, há um forte investimento nesse sentido, um investimento que é muitas vezes subaproveitado, e o próprio jogo de ontem comprovou. Roger Schmidt só definiu uma equipa base praticamente no início de abril, uma equipa base que até o próprio jogo de ontem mostra que também ela tinha equívocos e que podia ter sido muito melhor aproveitada. O Benfica não é um conjunto de 11 jogadores, é um plantel até extenso e que podia ter sido muito melhor aproveitado. E as declarações de Schmidt apagaram o que de bom foi feito pelo Benfica no jogo com o Farense. Isso, sem dúvida alguma. E esse é um ponto essencial. É que ele passou completamente ao lado de um dos melhores jogos da temporada do Benfica. Não é uma exibição retumbante do Benfica, longe disso, mas é uma exibição afirmativa do Benfica num jogo que não foi exatamente fácil. Nem é tanto pelos predicados que a equipa do Farense tem, e o Farense até tem debilidades, isto do meu ponto de vista, em termos de abordagem aos jogos no capítulo defensivo, com referências individuais completamente desajustadas. Ou seja, no futebol moderno já não faz sentido o extremo esquerdo acompanhar o lateral direito quando o lateral direito tem incursões pelo terreno interior e sobretudo chega às zonas de finalização. Rui, se me permites, particularmente a jogada de 1-0 seria um bom anúncio à marcação zonal e não à marcação homem, não é? Se quiseres, que era do primeiro, que era do segundo golo. São Exato. Claramente situações em que faz muito mais sentido e prova, e sobretudo o futebol moderno, em que o Marco Matias anda ali a correr a 60 metros atrás do bar. Verdade. E ainda por cima Thalys não é propriamente um lateral, vamos dizer, equilibrado. Mas há um ponto importante do jogo de ontem, é que o Benfica debateu-se
e o lado mais complicado do jogo do Benfica é o lado emocional, é que o Benfica estava claramente na modo de baixo e o Farense tem um apoio que é absurdo face àquilo que é a realidade do campeonato português. Jogar no estádio do Farense é jogar num autêntico caldeirão, e a verdade é que mesmo o Farense, depois de ter estado a perder 1-0 e conseguiu reagir e chegar ao empate, e repara, mais um golo sofrido pelo Benfica na sequência de um pontapé de canto direcionado ao segundo poste, desta vez de uma segunda bola. Depois verdade, do continuam os mesmos problemas, não resolve nada, diante do Marselha, o Marselha não marcou em nenhuma finalização a partir de lance de bola parada, mas criou oportunidades nesse tipo de situação, sempre com o segundo poste desprotegido, e obviamente não será grande surpresa que o Sporting de Braga no sábado na Luz também procure explorar na sequência de lances de bola parada o segundo poste, porque não é feita nenhuma retificação, mas a verdade é que o Benfica acabou por fazer uma exibição afirmativa, ou seja, apesar de ter tido do outro lado um adversário que nunca deitou a toalha ao chão, e muito mérito ao Farense por isso, mesmo a perder por 1-3, o José Mota até muda para 4-4-2, as bancadas continuaram empolgadas, o Benfica conseguiu ter algo que lhe faltou em muitos jogos, principalmente na segunda parte, que foi de ser autoritário e ter segurança com bola, e a verdade é que a partir isso de João também Mário, passou, que não fez uma primeira parte boa, mas sem melhorou dúvida, na segunda. E cresce na segunda, Os e cresce na segunda jogadores parte. que entraram tiveram todos nota bastante positiva. Exatamente. Completamente, tirando a questão, obviamente, do João Neves, que teve um espaço muito curto no campo de jogo, mas falas dos deixa-me titulares, dizer não é? aquele espacinho. Os 5 que entraram Foram face titulares. a Marselha. Sim, isso sem dúvida Arthur, nenhuma. Sem dúvida Gouveia, nenhuma. Carreras, Copso Tirando- e João Mário. Verdade, tirando o caso do João Mário, que eu acredito que na primeira parte, e até a fase em que o Farense consegue equilibrar mais o jogo, que é pós o 1-1, reparem que o Farense faz o 1-1 aos 23 minutos e o Benfica depois faz o 2-1 aos 34 minutos, há um período de 11 minutos em que o Benfica não consegue chegar com qualidade às zonas de finalização, e o Benfica ontem até foi uma equipa que conseguiu chegar com relativa facilidade às zonas de finalização. Agora, o Coxo mostrou claramente que podia ser opção para segundo avançado, e a verdade, segundo avançado ou terceiro médio, Há aqui dois casos muito específicos no plantel do Benfica, Coxo e Arthur Cabral. Ninguém Certíssimo. que veja os jogos poderá dizer que são maus jogadores. Outra coisa é o encaixe na equipa, e é isso que faltou ao longo da época. Óbvio. E que nós temos falado ao longo da época. Agora, como é óbvio, e até há pouco eu estava a tocar lateralmente na questão do Tankstead. O Tankstead faz sentido para um determinado tipo de jogo. Agora, será que um Benfica que quer ser campeão, que quer ganhar a Liga Europa, faz sentido ter um avançado que a principal Tão missão limitado com bola. é procurar pressionar do ponto de vista defensivo e procurar alguns espaços de penetração, quando tu tens um avançado centro para o qual podes jogar e que tem uma qualidade técnica, uma qualidade de definição, uma qualidade de decisão infinitamente superior à do dinamarquês? Isso a mim custa muito entender essa opção de Roger Schmidt. E nós aqui até falamos na altura em que o Arthur Cabral começou a aparecer, porque ele tem um início ao serviço do Benfica bem infeliz, sinceramente pareceu-me um jogador com excesso de peso, que devia ter tido outro tipo de cuidado durante a pré-época, que até foi feita ao serviço da Fiorentina, mas a verdade é que quando o Arthur Cabral estava a encarreirar, e estarei a falar de final de dezembro, início de janeiro, ele tem uma série de jogos consecutivos em que acaba por marcar golo ou ter uma presença importante da equipa, e de um momento para o outro desaparece. Isso é preterido em Guimarães e até sai do banco nesse jogo. Exatamente, para empatar. e até passa para a terceira opção. Portanto, há aqui muita coisa que não faz qualquer sentido. Agora, aquilo que me parece importante retirar, e para resumir, da conferência de imprensa pós-jogo do Roger Schmidt, é que foi um verdadeiro autogolo. Volto a frisar, creio que a estrutura do Benfica, e nomeadamente a estrutura de comunicação, devia ter impedido que o Roger Schmidt tivesse uma conferência de imprensa como a que teve, porque há aconselhamento, há coisas que têm que ser ditas por um diretor de comunicação que não ganha tão pouco como isso, sobre aquilo que deve comunicar ou não deve comunicar. Ele tornou o ambiente do Benfica Braga verdadeiramente explosivo. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser assobiadíssimo quando o nome surgir na banda sonora prévia à partida, que vai receber assobios durante o jogo, que mesmo que o Benfica goleie o Sporting de Braga, vai ser assobiado no final do jogo. O problema é que Schmidt, querendo proteger os jogadores, tornou tudo muito pior para os jogadores. Indiretamente. Exatamente, e agora a minha grande dúvida é se ele quis mesmo proteger os jogadores ou se não foi mesmo um ato de egocentrismo da parte dele, porque aquilo que me parece muitas vezes, quer em relação ao presidente do Benfica, quer em relação aos adeptos do Benfica, quer em relação aos jornalistas, e é muito importante também tocar neste ponto de jornalistas que muitas vezes são criticados injustamente quando colocam até perguntas bastante interessantes, nem sempre acontece, também é verdade, mas muitas vezes são colocadas perguntas interessantes que os adeptos não gostam de ouvir. A verdade é que houve sempre uma arrogância,
uma petulância por parte de Roger Schmidt no tratamento das respostas que não se coaduna nada com aquilo que é o Sport Lisboa e Benfica e aquilo que os adeptos do Sport Lisboa e Benfica querem e, sobretudo, aquilo também que parece. Ele nunca conseguiu comunicar nem com os adeptos, nem, muito sinceramente, connosco. E apesar de tudo isto, se o Benfica vencer o Sporting de Braga, o Sporting de Portugal entrará no Dragão a 4 pontos do Benfica. Portanto, ligeiramente pressionado. Portanto, apesar de tudo, a Liga ainda não está fechada. Mas ainda e o Benfica assim, resolve o segundo lugar, Pedro. Exatamente, mas ainda assim os Leões vêm de uma semana altamente positiva, batendo o Vitória em casa por 3-0, depois daquele acerto de calendário em Famalicão por 1-0. Tomás, uma pergunta um bocadinho, vamos dizer, incómoda. Há maneira do Sporting perder este campeonato? Acho quase impossível. Não vou dizer impossível, porque enfim, já vimos de tudo, mas acho praticamente impossível. Desde logo porque este é o melhor trabalho, claramente, de Ruben Amorim. A equipa está em estado de graça, também empurrada pelos adeptos, e mesmo neste estado de euforia parece muito complicado que o Sporting pudesse ser campeão, não ser campeão, aliás, e nem sequer vou aos jogos do Benfica, que poderá não os vencer até ao final. O Sporting traz jogos acessíveis, mesmo no pós-Dragão, que dificilmente vão dar em derrotas consecutivas até ao final do campeonato. Este jogo com o Vitória tinha alguma dificuldade, apesar de Álvaro Pacheco ter feito algumas trocas, e isso também retirou poder ofensivo, sobretudo à equipa do Vitória. Não foi pressionante, preferiu esperar em 5-3-2, e se é verdade que fechou a zona central, particularmente na primeira parte, e até o Sporting conseguir estar em vantagem, também é verdade que essa zona central foi furada naquele belíssimo golo que o Sporting criou já perto do intervalo para Gyökeres terminar com o jejum de golos. E o Sporting, nesta altura, é uma equipa que interpreta muito bem o adversário e que, dentro do modelo definido por Ruben Amorim, tem adaptabilidade suficiente para encontrar soluções dentro do próprio jogo. E há uma tirada de Álvaro Pacheco já no pós-jogo, na análise, que no fundo resume o que é o Sporting nesta altura e a dificuldade que é defrontar o Sporting nesta altura. Diz algo como, e não estou a citar, estou apenas a referir-me ao que foi dito: o Sporting tem jogo associativo por dentro, por fora, consegue também explorar a profundidade. É uma equipa com muitas soluções dentro do próprio modelo. E variabilidade não era algo que associaríamos a Ruben Amorim há 2-3 anos. E é mesmo aí que queria chegar. Nenhuma. O Ruben Amorim, para mim, deu um salto muito grande nesta temporada, e não é apenas por causa dos jogadores. Justíssimo. Não é apenas por causa dos jogadores, porque isto acontece desde a construção até à variabilidade na criação. Por exemplo, o lance que dá o terceiro golo no arranque da segunda parte tem o ala mais aberto, aliás, o ala mais por dentro e o avançado a abrir. Tem Trincão que vai da meia-direita para a zona central. Muita liberdade de movimentos, sobretudo para Trincão, com a entrada de Jenny Katam, que confere maior imprevisibilidade ao jogo do Sporting. E nesse sentido, as dinâmicas ofensivas dos Leões são muito melhores com o Ruben Amorim do que alguma vez foram. Há um salto muito grande nas próprias capacidades do treinador do Sporting, comparando com outras temporadas. Acho que este é o ano em que Ruben Amorim finalmente explode para passar a ser um treinador de máxima competência nos diversos momentos do jogo, e aliás o próprio deixou escapar isso na conferência de imprensa pós-jogo, dizendo que esta equipa é melhor do que aquela do Sporting, que era campeã e que foi campeã há alguns anos. Portanto, o próprio treinador sabe perfeitamente que esta equipa está muito mais perto de vencer, pela forma como joga, pelas soluções individuais que também tem à disposição, do que esse conjunto leonino. Mas ele sabe perfeitamente que é muito melhor treinador do que era há 3 anos. É isso mesmo. E também não é por acaso que nesta altura está a ser apontado já a grandes clubes. Isso não acontecia propriamente na outra altura. E também creio que no título de 2021 talvez poderia haver aquela noção de que o Sporting ganhou muitos jogos que poderia não ter vencido, aqueles golos naquela aleatoriedade do futebol, naqueles últimos minutos. E neste ano talvez tenha sido um pouco ao contrário. O Sporting perde na Luz e poderia não ter perdido. Guimarães, sem dúvida. Portanto, não seria a questão da taça da Liga contra o Braga. Golos marcados. Não seria difícil imaginar um Sporting em uma época ainda melhor. Isto não deixa de ser um bocadinho irónico. A utilização da expressão estrelinha de campeão vem quando uma equipa não é assim tão convincente quanto isso. No fundo é isso que nos referimos. E este Sporting não tem estrelinha nenhuma, é uma equipa completa que domina os jogos. Nem sequer isso foi falado ao longo da temporada. Não ouvi ninguém a utilizar a expressão estrelinha de campeão, porque o Sporting não a teve, não precisou dela. E reparem numa coisa, Tomás e Pedro, o Sporting em 30 jogos do campeonato, e são os 30 jogos que já levamos, tem 26 vitórias, e nos 2 empates e nas 2 derrotas esteve a ganhar. E esse ponto é extremamente interessante. E neste momento a equipa até é mais consistente defensivamente. Sim, e Rui,
completar-se-á agora uma volta contra o Porto. E nas últimas 17 jornadas, portanto, numa volta completa, o Sporting tem 16 vitórias e um empate do conto. Portanto, é uma segunda metade de liga. E até sendo mais consistente do ponto de vista defensivo nas últimas partidas, com poucas ocasiões, do que foi na parte inicial da temporada. Já agora, só para passar a bola ao Rui, a chave do Sporting, a meu ver, esteve nos movimentos de Daniel Bragança. Porque o Vitória fechava muito a zona central e Daniel Bragança, no fundo, saltou para a linha dos avançados e criou a superioridade na zona central. Foi assim que surgiram os desequilíbrios do Sporting, quer com Bragança a jogar com bola no pé, mas também a fazer alguns movimentos de ruptura. As melhores ocasiões da primeira parte, por exemplo, têm esses movimentos de Bragança. Rui, abrindo aqui um pequeno parênteses, puxando isto que o Tomás disse, não olhando tanto ao europeu, mas seria uma loucura pensar em Daniel Bragança na seleção em 2024? Vou começar e não vou fugir à tua pergunta. Eu creio que o Trincão está neste momento claramente candidatado, e então se a lista for de 25, 26 jogadores, é claramente um candidato fortíssimo. E Jota lesionou-se outra vez, convém não esquecer. Exatamente, mais uma paragem que à partida não o tira do europeu, mas já são muitas lesões. Mas vai chegar ao europeu, sem dúvida. Enfim, num estado... São lesões a mais. Incógnito. Verdade. Agora, o Daniel Bragança, eu creio, pelo rendimento que ele está a ter neste momento, que ele pode superiorizar-se claramente a alguns médios que fazem parte do lote de eleitos da seleção. E como não tenho nenhum receio em falar nomes, estou a falar, por exemplo, de Rubén Neves ou de Otávio. Eu creio que o Daniel Bragança chega num ponto rebuçado em que estes jogadores, até pela Liga... Mas já explodiu tarde, eventualmente, para ir ao europeu, não tendo qualquer tipo de experiência tarde. prévia. Ele não vai ao europeu. Agora... Eu acho que este Daniel Bragança é um jogador que tem que ser tomado em linha de conta para o futuro da seleção nacional principal, porque o Tomás tocou num ponto que me parece essencial. O Daniel já não é o jogador que era há 2 meses, foi um jogador que também cresceu dentro do modelo de jogo do Sporting. Eu gosto muito do Daniel Bragança e gostava muito do Daniel Bragança, aliás, desde as camadas jovens. É um jogador com uma qualidade de passe, com uma qualidade técnica, com uma inteligência a ler o jogo absolutamente superlativas. Mas hoje em dia, o Daniel Bragança já é mais do que isso, ou seja... Já não joga só com a bola no pé, aliás, era precisamente esse aspecto que estávamos a destacar. O ponto que tu referes, e por acaso sou-te muito sincero, não ouvi ninguém a referir-se a esse ponto, e eu creio que é o ponto-chave até da forma como o Sporting desbloqueia o resultado diante de um Vitória que estava a preencher muito o corredor central, apesar de, no meu ponto de vista, não estar a controlar tão bem a profundidade. Foram esses movimentos interiores do Daniel Bragança sem bola, ou seja, surgir entre a linha defensiva e a linha média do Vitória, e sobretudo nota-se uma coisa, o Daniel está com cada vez mais engodo pela baliza adversária, ou seja, continuando a ser um jogador muito forte no passe e, se quisermos, no último passe, ele está cada vez mais destemido a buscar a baliza adversária. E sobretudo há um ponto que me parece muito importante destacar em relação ao Daniel Bragança. Ele neste momento justifica a titularidade em relação ao Morita. Eu durante muito tempo disse aqui, e eu creio que até concordaste comigo, Tomás, a melhor dupla de médios centro do campeonato foi claramente Yulman e Morita, e continuará a ser, mas neste momento o Daniel Bragança justifica mais a titularidade do Aquela Morita, quebra para as seleções tira o rendimento a Diomande e Morita, claramente. Há uma quebra claramente do Diomande e do Morita, que neste momento, do meu ponto de vista, nem são o melhor defesa central direito do Sporting, nem o melhor médio centro, se quiseres, mais ofensivo do Sporting. Creio que o Santos Justo, ou até o próprio Quaresma e o Daniel Bragança estão muito melhor nesse patamar, mas sobretudo tem que registar essa evolução do Daniel Bragança. Sobretudo depois de um ano em que esteve parado, sem qualquer competição, com uma lesão gravíssima, demorou a voltar. Recordemos que não foi muitas vezes aposta do Ruben Amorim. Não é por acaso que o Koba Kondradi é contratado no mercado de janeiro, ou seja, havia também alguma desconfiança por parte do Ruben Amorim, e essa desconfiança é legítima porque ele treina com o Daniel Bragança todos os dias, e convenhamos que também o Daniel Bragança não é exatamente o típico médio que ele perfilha, mas a verdade é que o Daniel Bragança ainda se transformou em algo mais jogador do que nesta já era. Ou está a caminhar para ser uma espécie de Adriano Silva no Sporting, um jogador Concordo. da formação que não teve aquela explosão imediata, mas que chegou lá e é uma referência do clube. Excelente analogia. Ou se quiseres, até mesmo com o próprio João Mário, a quem aconteceu exatamente a mesma coisa. E no fundo, ele consegue até fundir um bocadinho dos dois, ainda que do ponto de vista técnico, aí podes não concordar comigo, creio que estará mais próximo do João Mário. Sim. Em espaços curtos, sobretudo. Claramente, e de facto essa atração pela baliza que ambos
disseram, vê-se Verdade. também pelos números. Até esta época ele em 61 jogos tinha 2 golos e 1 assistência, só esta época tem já 5 golos e 3 assistências, e até poderia ter mais golos. Por exemplo, em Famalicão tem um grande remate à barra. Daniel Bragança Sem dúvida. já não é um jogador de construção, é um médio mais abrangente e com isso também ganha essa presença em zonas É de esse o finalização. E mesmo fisicamente, a nível de duelos, tem-se mostrado Exatamente. bastante capaz. Ou seja, parece-me que há um crescimento físico no jogo de Daniel Bragança. Aproveitou a paragem. com um trabalho claramente. Sem específico dúvida. Há para... trabalho específico para e moldar o melhorou corpo. bastante no capítulo defensivo, até a nível do desarme, que era provavelmente um dos pontos mais fracos que ele tinha. Sem dúvida. E vale a pena, obviamente, destacar a exibição de Pedro Gonçalves. Neste modo, é um jogador absolutamente indefensável, porque parece que está escondido do jogo, mas de repente, na zona frontal, deixa um grande golo, um grande passe. Tem também aquela E uma picadinha. pré-assistência ainda. Exatamente, também, não aquela é? picadinha para Trincão no lance do terceiro golo do Sporting. E, claramente há um Sporting com Pote como Sim, médio isso faltou na ofensivo época passada esquerdo também. e sem Pote como Faltou médio na ofensivo época esquerdo. passada, quer pela Verdade. própria relação com a baliza de Pedro Gonçalves, que falhava mais oportunidades do que tem falhado ultimamente, e também porque muitas vezes foi utilizado ao médio. Lá está, é esse ponto que destacas. Ainda assim, não podemos deixar passar mais uma vez a importância de Jenny Catamo nesta equipa do Sporting. Verdade. E Jenny Catamo, além de ser um desequilibrador no 1 para 1, é também um excelente jogador de ligação interior, que utiliza o pé esquerdo para Sem meter a bola dúvida. por dentro, para tentar um cruzamento ao segundo poste, por exemplo, e além disso, indiretamente, beneficia Francisco Trincão. O problema de Trincão durante muito tempo foi o facto de jogar ali na caixinha, na meia-direita. Neste momento, Trincão é um vagabundo no ataque do Sporting, é uma espécie de número 10, sem referência posicional, porque Catamo domina o lado direito, faz o lado direito sozinho em profundidade e atrai muitas vezes adversários, e com isso Trincão tem mais liberdade de movimentos e é um jogador de muita ligação emocional, isto é, quando está bem e faz a diferença, e quando esteve mal, estava muito mal. E agora está claramente muito bem, fazendo agora aqui uma ponte entre dois dos crónicos, 3 grandes. Domingo temos um Porto Sporting que será muito especial por muitas razões. Primeiro, porque o Sporting poderá até ser campeão no Dragão, mas tanto ou mais do que isso, porque pode marcar o primeiro jogo do primeiro dia do resto da vida do Futebol Clube do Porto, porque no dia anterior há as eleições mais disputadas das últimas décadas nos Dragões. A era Pinto da Costa, presidente desde 1982, corre o risco de acabar perante a concorrência de André Vilas-Boas numa corrida eleitoral. Ainda que, se perder as eleições, será presidente do Futebol Clube do Porto nesse jogo. Exatamente. Será uma passagem ainda simbólica, porque a tomada de posse será só depois de uma corrida eleitoral, que já agora tem também Nuno Lobo. Os Dragões chegaram à final da taça pela 5ª vez nas últimas 6 épocas e derrotaram o Casa Pia, mas são estas eleições que marcam o futuro do clube. Rui, sem te pedir aqui grandes palpites eleitorais, pergunto-te se há um ano esperarias um cenário em que Pinto da Costa pudesse chegar a esta altura sem ser presidente do Futebol Clube do Porto. Confesso-te que colocava a hipótese, se houvesse uma candidatura forte do outro lado, que pudesse ser colocada em causa. Isto falo-te basicamente pelas eleições de há 4 anos. É importante perceber que 2 candidatos sem grande nome entre os adeptos do Futebol Clube do Porto, José Fernando Rio e o próprio Nuno Lobo, que agora surge também como candidato, mas parece até hoje em dia mais uma lebre do que outra coisa qualquer, uma lebre da lista A, porque eu também não gosto de deixar nada por dizer, atingiram, se não estou equivocado, os 32-33%. E isso foi um aviso muito importante para Jorge Nuno Pinto da Costa. Um aviso que eu creio que ele não quis perceber, ou não percebeu, ou foi mal aconselhado, e eu creio que ele tem sido muito mal aconselhado por quem está à sua volta, e do meu ponto de vista, já sentindo, e naquela altura já pressentia que André Vilas-Boas pudesse surgir como candidato, eu também não acreditaria que o André Vilas-Boas que avançasse para uma candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto sem ter argumentos para poder combater as eleições. Agora, a possibilidade de Pinto da Costa poder sair do Futebol Clube do Porto pela porta pequena, que eu acho que acontecerá se perder as eleições, eu creio que é uma tremenda injustiça para um presidente do Futebol Clube do Porto que colocou o clube de um patamar regional e de um patamar nacional que nem sempre era corretamente assumido e merecidamente, porque era assumido pelo Futebol Clube do Porto, num clube claramente com marca nacional e, sobretudo, marca internacional. Com isto, não quero dizer que os adeptos do Futebol Clube do Porto devam votar por gratidão. Bem pelo contrário.
os adeptos do Futebol Clube do Porto, e neste caso os sócios do Futebol Clube do Porto, devem pensar naquilo que é melhor para o clube e, sobretudo, naquilo que aconteceu no clube nos últimos 12 anos. E eu tenho que olhar para aquilo que foi a campanha eleitoral e perceber duas coisas. André Vilas-Boas surgiu muito forte na sua apresentação em janeiro, lançou um conjunto de propostas que até aí nunca tinham sido faladas pela lista de Pinto da Costa ou pelas pessoas apoiantes de Pinto da Costa, e hoje aquilo que reparo, 3 meses e meio praticamente depois da apresentação de André Vilas-Boas como candidato a presidente do Futebol Clube do Porto, é que grande parte das medidas que André Vilas-Boas assumiu como dele, acabaram por ser, se quiseres, copiadas pela lista de Pinto da Costa, até na questão das modalidades, mas também na questão do centro de estágio, e aconteceram uma série de coisas, para além da gestão que me parece ruinosa, que tem sido feita por parte, se quiseres, mais financeira do Futebol Clube do Porto, e não é por acaso que Fernando Gomes cai da lista de Pinto da Costa. Eu creio que foi feita muita atrapalhada por parte da lista A nesta parte final de campanha, com contratos assinados a longo prazo, com a própria questão do não centro foi a campanha de estágio mais elegante, não é? Exatamente, em cima do joelho, e foi agora também bastante, Rui, ponto. Rui, também, dando um pouco corpo àquilo que tu dizias, foi uma campanha Pinto da Costa muito na reação ao que acontecia do outro lado. Exatamente, tudo na reação, e depois há aqui eu creio que era esse o ponto que o Tomás ia tocar, não só Pinto da Costa, mas os elementos que compõem a lista de Pinto da Costa, e deixa-me dizer que a lista atual de Pinto da Costa parece-me bem mais competente do que a lista anterior, e gostava também de frisar esse aspecto, mas creio que já vem tarde. Esse é o meu ponto de vista, mas eu creio que houve uma campanha demasiado negativa por parte de alguém com 42 anos de presidência do Futebol Clube do Porto, a quem os portistas muito devem. Eu creio que ele não devia ter entrado por caminhos sinuosos por onde entrou. A própria questão de desvalorizar o candidato, chamando-lhe Luís André, eu creio que é uma coisa que já não se usa. A própria questão do recurso ao discurso de há 42 anos, que naquela altura fazia sentido, e não esquecer que esse discurso não foi só erigido por Pinto da Costa, foi erigido por José Maria Pedroto, e é muito importante também não esquecer que toda a família Pedroto apoia André Vilas-Boas, e isso não acontece seguramente por acaso. A verdade é que já não faz sentido estar a buscar esse tipo de argumentação, uma campanha extremamente negativa sobre alguém que levou o Futebol Clube do Porto à conquista do campeonato, da Taça de Portugal, de uma Liga Europa. Sinceramente, eu fiquei muito desiludido quando vi a apresentação de Pinto da Costa e vi essas imagens serem sonegadas da apresentação de Pinto da Costa quando foi no Coliseu e houve o abraço ao Sérgio Conceição, porque do outro lado, convenhamos que isso não aconteceu. Vilas-Boas, e ia-lhe chamar agora Luís André Vilas-Boas, vê lá, também te respeitou contagiou sempre Pinto da Costa até atingir um certo limite. E eu compreendo, e ele na entrevista à RTP, que para mim foi uma entrevista bastante bem dirigida por parte do Hugo Gilberto, tocou em pontos que me parecem essenciais. E um deles foi, entre vários, a questão de, se ele tivesse que responder a tudo o que a lista A diz sobre ele não teria tempo para fazer campanha, ou seja, teria que fazer contra-campanha. E isso não faz realmente nenhum sentido. Agora, que Vilas-Boas tem razão, que este é um momento decisivo para a história do Futebol Clube do Porto em termos de estabilidade e sustentabilidade, eu acredito que sim. Ele diz que o Futebol Clube do Porto caminha para a ruína financeira com Pinto da Costa. Eu não tenho acesso aos dados, obviamente, que André Vilas-Boas tem, mas tenho acesso a que o passivo nos últimos 12 anos do Futebol Clube do Porto aumentou em 250 milhões de euros, e isto é tudo menos positivo. E sim, parece-me que o Futebol Clube do Porto precisa de obedecer a uma gestão muito mais rigorosa e criteriosa, se quiser. Repara, Rui, há 15 anos, 12 anos, por exemplo, Porto e Benfica discutiam não só desportivamente, mas também a nível de mercado. E veja-se onde está o Benfica em termos de atração dos jogadores e onde está o Porto. E isso é um grande ponto de comparação e de análise da candidatura e do trabalho feito nos últimos 10 anos de Porto. O Porto era uma equipa do mais atrativo que havia no mundo para jogadores talentosos, e não vale a pena estarmos aqui a trazer um Falcão e um Rames e diversos internacionais brasileiros, enfim, todos os portistas conhecerão perfeitamente e recordarão perfeitamente esses jogadores, e hoje em dia o Porto não tem acesso a esses jogadores, e isto demonstra que de facto o trabalho de gestão desportiva e financeira andam de mãos dadas, no fundo é isso,
tem vindo a degradar-se e, portanto, até com a perda de jogadores a custo zero também tem acontecido muito. Sem E dúvida. voltará a acontecer este ano com Voltará a Taremi. acontecer. Nos últimos 5, 6 anos tem sido bastante comum. E o Porto não está numa trajetória ascendente. Até o próprio Bem pelo Sporting, contrário. nesta altura, está muito mais estável no mercado e no planeamento esportivo do que está o Porto. E traria com isto um ponto que me parece muito favorável à candidatura de Vilas Boas. Não sei se será um bom presidente ou não. Não vou meter-me nisso, porque Certíssimo. isso depois estaremos E, cá Tomás, para avaliar. Eu sou-te muito sincero, eu não acredito que em 4 anos ele consiga cumprir com todas as promessas que lançou. Sim, ou na seja, sua nesta campanha. altura não se sabe se será um bom presidente. Isso é um... Como é óbvio. Isto como é caso óbvio, venha é a óbvio. conseguir ser eleito presidente. Mas isso ficará para depois. Agora, deixa-me só dizer-te uma coisa e penso até que concordarás, até porque conhecerás algumas pessoas. Várias das pessoas que o rodeiam são extremamente competentes e falo, por exemplo, do Tiago Madureira, que é alguém que fez um trabalho notável em termos de liga de clubes, muitas vezes na sombra, mas que muito daquilo que melhor foi feito na liga de Pedro Proença foi feito exatamente por Tiago Madureira e eu creio que é um grande reforço, da mesma forma que também a questão de Angelino Ferreira, que era conhecido no tempo em que trabalhou com Pinto da Costa como o homem das contas certas, estar ligado também à candidatura de André Vilas Boas. Mas nem iria à individualidade, iria à estrutura. Isto é, Sem dúvida. repare-se que um dos problemas do Porto tem sido precisamente esta direção desportiva e a candidatura de Vilas Boas tem um plano claro para a direção desportiva. Agora, se vai resultar, repito, não fazemos ideia. Não sabemos, mas tem um claro. caminho delineado para tentar dar a volta à situação desportiva, de planeamento, de gestão do Porto, com um homem da casa, que é Jorge Costa, e com um homem mais dirigido certamente para o mercado, que é Zubi Zarreta. Agora, Mas deixa-me perguntar-te, muito rapidamente, verias Sérgio Conceição a trabalhar com 3 pessoas acima dele, portanto, Jorge Costa, Zubi Zarreta acho e muito Vilas difícil Boas? mudar esse chip. Vilas Boas deixou o Isco, vamos colocar assim, deixou-lhe o Isco, mas parece muito complicado que isso possa acontecer. Acredito que esta eleição vai ditar o futuro de Sérgio Conceição no Porto. Não só porque, direto ou indiretamente, está ligado à era Pinto da Costa, obviamente. Aliás, aquilo que dizíamos sobre... Aliás, deixa-me dizer, Tomás, é o grande ponta de lança de Pinto da Costa nos últimos 7 anos. Era isso Sem mesmo que ia dúvida, dizer. É susteve o que projeto. Isso mesmo. provavelmente a situação do Porto seria bastante mais complicada não fosse o papel de Sérgio Conceição enquanto treinador e até representante do clube. Nesse sentido, acho difícil que Sérgio Conceição possa continuar em caso de vitória de André Vilas Boas, porque de Eu facto até diria deixaria em de caso ser... de vitória de qualquer um dos dois candidatos Sim, a sim, presidente. sim, sim. E pronto, nós Sim. não estamos a falar de Nuno Lobo, mas obviamente Nuno Lobo não tem qualquer hipótese de ser presidente do, Sim, Futebol Clube do Porto. Acredito também que Sérgio Conceição se calhar está a chegar ao fim de ciclo no Porto, mas com Certíssimo. Vilas Boas mais difícil ainda, porque de facto teria de ser uma peça da estrutura e não a cara da estrutura do Porto. E Pedro, se me permites, eu só gostava, e não tenho nenhum problema, tal como como o Tomás disse, eu creio que vai haver uma mudança no Futebol Clube do Porto, acredito mesmo que André Vilas Boas será o futuro presidente do Futebol Clube do Porto, parece-me ter um projeto muito bem traçado, nós não tocamos numa área, para além da questão, e que o Tomás fez muito bem em salientar, da direção do futebol profissional para o Jorge Costa, que me parece ter claramente o perfil para isso, e até por saber de pessoas próximas dele, o sonho dele sempre foi muito mais ter esse tipo de função do que a função de treinador. No caso de António Zubizarreta, independentemente daquilo que vinha, e até posso-vos dizer que na terça-feira passada, na RTP, quando fui instado a comentar sobre o lançamento desta possibilidade do António Zubizarreta ser diretor desportivo do Futebol Clube do Porto, falei algo que me parece que iria ser óbvio e que acabou por se confirmar. Ou seja, todos os adeptos da lista de André Vilas Boas iam fomentar, se quiseres, o lado bom da carreira de António Zubizarreta, que tem muitos, e obviamente que o lado da lista de Pinto da Costa iria procurar os lados mais negativos. Mas a verdade é que um dos lados negativos era claramente apontado o despedimento que teve do Barcelona, e ainda creio que há 2 dias o presidente da altura que o despediu, o Bartomeu, acabou por dizer que um dos seus maiores erros foi despedir António Zubizarreta e que estava claramente arrependido da decisão que tinha tomado. No fundo, a ideia-chave é que o Porto efetivamente precisa de uma reorganização estrutural para ser um clube mais competente na gestão e no planeamento. Se será com Zubizarreta, não se sabe, mas é preciso até que Pinto da Costa possa tomar isto como um exemplo, caso seja reeleito como presidente do Porto.
tomar como exemplo esta necessidade de reorganização estrutural para que o Porto tenha uma hierarquia definida e homens competentes nesse tipo de cargos. Não sei se vai acontecer ou não, mas de facto Vilas Boas tem caras à mostra, vamos colocar assim, e a dimensão de Pinto da Costa nesse sentido é um bocadinho mais difícil de adivinhar, vamos colocar assim. Exatamente, e aquilo que eu ia acrescentar é que Vilas Boas, nas várias entrevistas que deu, tocou, para além destes 2 nomes na estrutura do Futebol Clube do Porto, haver um diretor de formação e um diretor de scouting. E eu creio que isso é muito importante, até pelos nomes que são falados, são 2 nomes ligados aos tempos de Zubizarreta no Barcelona, que podem ser muito interessantes para o futuro do Futebol Clube do Porto, e há uma geração que ainda foi semifinalista da Youth League e que, do meu ponto de vista, tinha todas as condições para ter vencido a Youth League, porque era, do meu ponto de vista, o melhor plantel. Provavelmente não teria a melhor ideia de jogo consentânea com os jogadores que tinha, mas que tinha mais qualidade individual que qualquer um dos 3 adversários, não tenho qualquer dúvida, mas sobretudo também salientar um aspecto, e este é o ponto negativo que deixo na candidatura de André Vilas Boas. Eu creio que em 2024 dizer que vai ser um presidente não remunerado é claramente uma medida populista. Eu creio que qualquer presidente de uma SAD tem que ser remunerado e, face a isso, também ser responsabilizado. E vamos então agora passar para as nossas rubricas. Na Revienga, Rui, queres olhar para os lamentáveis episódios do final do Desportivo de Chaves Estoril, em que houve uma invasão de campo, com diversos adeptos a tentar agredir os jogadores da equipa visitante. Houve depois uma resposta dos canarinhos, que acabou com Pedro Álvaro e Marcelo Carné expulsos, e nos descontos o empate do Desportivo de Chaves. Entretanto, houve já 6 detidos e o Estoril considerou incompreensível e inaceitável que o jogo tenha prosseguido. Rui. Eu sei que existem regras, obviamente. Primeiro, dizer o seguinte: aquilo que aconteceu em Chaves é profundamente lamentável e é transportar o campeonato das aldeias para uma liga de futebol profissional. E as imagens, como é óbvio, correram todo o mundo, e mais uma vez a Liga Portugal a fazer uma figura absolutamente ridícula, que teve prossecução, se quiseres, num comunicado absolutamente surreal, em que basicamente parecia o Roger Schmidt na conferência de imprensa após o Marselha-Benfica. Depois, dizer-te que é inadmissível que os adeptos do Desportivo de Chaves tenham invadido o campo, e atenção, aqueles adeptos do Desportivo de Chaves. Eu já fui várias vezes a Chaves, fui muitíssimo bem tratado em Chaves, e sei que a maior parte daqueles adeptos do Desportivo de Chaves não se revêem na atitude de 6 adeptos, 5 ou 6 adeptos, que tiveram uma atitude perfeitamente lamentável. Muito sinceramente, e condenando qualquer tipo de ato de violência, eu tenho que admitir que do lado dos jogadores de Estoril, se eu visse uma situação daquelas, com o meu guarda-redes a ser atacado, a minha equipa a ser atacada, obviamente eu tinha que ter uma postura defensiva e que acabaria por ser agressiva, porque aquilo podia-se ter transformado numa batalha campal com um final tremendamente dramático, porque ninguém livraria, por exemplo, que um daqueles adeptos deslocados tivesse um canivete, uma faca, uma garrafa, uma coisa qualquer do género, e isso podia ter transformado isto em algo trágico. Eu sei perfeitamente que o Nuno Almeida, baseado nas regras do jogo, tem todo o direito a expulsar o Marcelo Carné e o Pedro Álvaro. Não vou colocar isso em questão, independentemente de achar que ambos atuaram como forma de defesa. Agora, há um aspecto que me parece absolutamente indiscutível. O jogo tinha que ter terminado após aqueles atos de agressão. Ou seja, tinha que terminar, independentemente dos 2 jogadores do Estoril serem expulsos, com 1-2 no marcador. Aqueles 3 ou 4 minutos de acréscimo que o jogo acabou por ter, em que o Chaves acaba por conseguir, contra 9 jogadores, chegar ao 2-2, acabam por premiar a violência. E isso é a pior coisa que pode acontecer num desporto, seja o futebol, seja ele qual for. Espero, muito sinceramente, que algumas desses aspectos venham a ser revistos para evitar que situações deste tipo venham a acontecer no futuro, e aquilo que espero, muito sinceramente, e lamentando, obviamente, a situação do Desportivo de Chaves, e pensando e reforçando a ideia que 6 adeptos não correspondem a uma massa adepta do Desportivo de Chaves, aquilo que espero é que o resultado do jogo seja rapidamente anulado,
seja atribuída uma vitória por 3-0 à equipa do Estoril, por causa, obviamente, do comportamento dos adeptos, dos 6 adeptos do Desportivo de Chaves, e sobretudo que a equipa do Desportivo de Chaves acabe por apanhar um castigo exemplar com o seu estádio interditado durante muito tempo. Não vale muito a pena entrarmos naquele registro de isto só acontece em Portugal, porque não é verdade. Não é verdade. Acontecem problemas destes em todas as ligas. Há algumas França vezes tem sido o 0 e 0. também, e na Premier dúvida. League, que é sempre a liga dada como exemplo, também há adeptos que passam os limites e dão, por exemplo, uma palmada num jogador, enfim, coisas que vão No lançamento acontecendo. lateral, sim, já por exemplo, aconteceu até por esta exemplo. temporada. Ou não é? até Exatamente. num jogo do Tottenham onde um adepto tentou agredir um guarda-redes, não estou Certíssimo. a lembrar-me ao certo qual é o jogo, mas aconteceu. O que está aqui em causa é a punição. A punição é que tem de ser exemplar para que este tipo de coisas não voltem a acontecer ou aconteçam o menor número de vezes possível. Isso é aquilo que está neste momento em cima da mesa para os responsáveis da Liga e os responsáveis que vão tomar a decisão final sobre este caso. Concordo com as palavras do Rui. Já recebi mensagens que dizem que a postura de Marcelo Carné com o apanha-bolas, que poderia ser filho do adepto, enfim, não há aqui uma versão muito clara, há aqui algumas pontas soltas. Agora, não pode acontecer numa liga profissional, por razões de segurança, por razões de exemplo, porque há muito dinheiro aqui, há jogadores que não podem ser, obviamente, expostos a uma insegurança enquanto estão a exercer a profissão que desempenham. Portanto, havendo essas pontas soltas, o que é absolutamente claro é que é um péssimo exemplo e que tem de haver uma punição adequada. Acho que tem a palavra a Liga Portugal para que este caso se encerre da melhor forma possível. Vamos colocar assim. E reparem, imaginem que tinha acontecido esta situação, ou que possa até, vou colocar aqui um jogo, e perdoem-me obviamente os adeptos dos dois clubes, na próxima semana há um Portimonense-Moreirense. Imaginemos que ao minuto 80, 10 adeptos deslocados do Portimonense decidem invadir o campo, o resultado está Portimonense 0, Moreirense 1. 10 adeptos do Portimonense completamente deslocados decidem invadir o campo, atacar os jogadores do Moreirense, os jogadores do Moreirense acabam por retorquir a esses adeptos destemperados e são expulsos 4 jogadores do Moreirense. Imaginemos esta situação. E o Portimonense vira ao jogo e ganha 2-1. Isto tem alguma coisa de verdade abre-se um pretexto discutível? completamente impossível. Óbvio. Isto tem que ser rapidamente resolvido, porque quer em termos de Primeira Liga, quer em termos de Segunda Liga, e estou a falar apenas das competições profissionais, eu sei perfeitamente que nos campeonatos regionais isto é o pão nosso de cada dia, infelizmente, é óbvio que não tem cobertura mediática, mas aquele exemplo que aconteceu em Chaves, passado para todos os outros campos aqui em Portugal, com equipas a lutarem contra a descida de divisão, é perigosíssimo. Na Totiotot, Tomás, queres ir novamente para uma equipa sobre a qual já falámos neste podcast, para o Girona, que já fez... Acho que o nosso é trick de Girona. Tinha de ser. Que já fez história, garantindo estreia nas competições europeias e está à beira de reforçar essa história, entrando na Liga dos Campeões de forma terá direta. de resolver o problema, porque, enfim, já se sabe, ligação ao Citigroup, vamos ver como é que esse caso também vai ser resolvido, ou não. O Girona poderá participar na Champions, porque está muito perto de se qualificar para essa prova, mas terá de provar que não tem negócio com o Citigroup. Enfim, influência direta é o conceito jurídico-chave. Não será a coisa mais rara de sempre que haja aqui algum tipo de manobra. Vamos recordar que na Liga Europa, creio que foi 18-19, houve um RB Leipzig, RB Salzburg. Precisamente. Portanto, certíssimo. sobre esse tema ficaremos à espera para perceber o que vem aí. Sobre o mérito desportivo da equipa, não há, obviamente, grandes dúvidas, e o trabalho de Mitchell, que até perdeu algum mediatismo, porque a equipa esteve perto de lutar pelo título, depois acabou por ter uma má fase no campeonato. Tomás, concordas que o grande mérito desta equipa é a equipa chega ali à altura do Natal Ano Novo voltar pelo título, depois claramente isso deixa de ser uma opção. Perde o comboio, mas não quebra completamente. Exatamente, porque nessa altura em que perde o comboio, poderíamos pensar, bem, agora vão para quinto ou sexto, mas não, está a 2 pontos do Barça. E voltou a deixar boas exibições nos últimos tempos. Aliás, a exibição contra o Cádiz é bastante positiva.
Note-se que este plantel do Girona é muito curto. O Girona, perdendo 1 ou 2 titulares, sente logo muito essa ausência. E aconteceu naquela fase em que se pensava que a equipa se podia chegar à frente, nomeadamente com a perda de Ángel Herrera, por exemplo, o médio venezuelano, que é essencial na pressão alta e também com os movimentos de chegada à área. Ian Couto teve aquela exibição trágica no Bernabéu, porque é um jogador de características mais ofensivas e que até já jogou ou como ala ou até como extremo na ausência de Tsigankov, foi o que aconteceu nesta partida também contra o Cádiz, mas é uma equipa muito dependente desta base construída por Mitchell, que tem 2 centrais de bola no pé, de construção, muito inteligentes a nível posicional, valem mais pelo cérebro do que pelo físico. Eric Garcia e Daley Blind. Daley Blind parece que já teve para aí 4 carreiras diferentes. Exatamente, e reinventa-se sempre, é um jogador que aprecio bastante. Miguel Gutierrez, atenção a este jogador formado no Real Madrid e que é um dos melhores laterais esquerdos da temporada. Precisamente, e muitas vezes metido por dentro para dar o corredor a Sávio. Já aqui destacamos o talento do extremo brasileiro, que é um daqueles que pode ir para o City, pelo menos Miguel foi isso que se disse. Gutierrez em teoria vai para o Real Madrid. Exatamente. Tomás, não sei se concordas comigo, o Carreras tem muito mais de Miguel Gutierrez do que Grimaldo. É verdade, um jogador que tem algo à vontade em meter-se por dentro, que desequilibra mais à frente, mesmo em zona interior, está perfeitamente à vontade. Carreiras também com passado na formação do Real Madrid. O Real Madrid tem tido vários laterais esquerdos e em Espanha discute-se muito o facto de Fran Garcia ter ido para o Real Madrid e agora Miguel Gutierrez, que foi, entre aspas, desperdiçado mais atrás, pode fazer esse percurso também. No meio campo, Alex Garcia, o cérebro da equipa, e Ángel Herrera e Ivan Martin, que é algo desvalorizado ou subvalorizado. Porque não é uma das figuras da equipa, mas é um médio ofensivo, canhoto com muita qualidade na criação e na forma como desequilibra. Fez um jogo tremendo contra o Cádiz. No último terço. Eu estive a ver o jogo, porque depois de saber que ia ser o teu destaque, é um dos fetiches, digamos, da temporada do Girona. É um jogador tremendo. E Dovbyk, que no fundo foi o substituto direto de Stuani, um avançado de área muito forte a finalizar, que numa equipa que cruza muito, que joga muito em função do ponta de lança que tem, tentando alimentá-lo com cruzamentos, e Dovbyk acabou por ser essa figura, o ponta de lança de área que marca a diferença. É curioso também, 2 ucranianos numa equipa catalã e 2 muito importantes, Tsigankov e Dovbyk. Sávio é se calhar o nome mais mediático, mas há aqui um belo coletivo construído por Mitchell que sofreu naquela fase em que não teve algumas peças-chave. Continuando na cena do futebol internacional, no Teatro dos Sonhos, o Inter inscreveu a Segunda Stella, a segunda estrela no seu emblema, porque chegou às 2 dezenas de títulos na Série A, aos 20 campeonatos. Num Scudetto, Tomás e Rui, foi um pequeno passeio para o Inter, slow batendo o Milan. Foi a primeira vez que o título foi atribuído depois de um derby e que deixa a equipa de Simone Inzaghi com mais 17 foi pontos um título que o rival da cidade. Sem concorrência, estava em disputa estava ainda, anunciado há muito este título do Inter. Mas atenção, porque o futebol italiano, apesar desta aparente hegemonia do Inter, tem sido muito dividido nos últimos anos, com diversas equipas a sagrarem-se campeãs. O Nápoles era um campeão. O Nápoles foi campeão e está exatamente à tabela praticamente. Mas se há a equipa capaz de construir uma hegemonia como a que teve a Juve, ou enfim, uma hegemonia, mesmo que seja mais curta, mas ainda assim vincada no futebol italiano, essa equipa é o Inter de longe. Simone Inzaghi afastou algumas dúvidas, porque nunca foi um treinador de campeonato. Era um treinador de taças. Era um copeiro, como se costuma dizer, mas conseguiu nesta temporada afastar um bocadinho esse fantasma. Fica aqui um grande dissabor, que é a Champions. O Inter era uma equipa mais do que capaz, por plantel, por adaptação e até por experiência, porque vinha de uma final de Champions, de ir mais longe na prova. Ficou pelo caminho contra o Atlético de Madrid, mas fez um trabalho de excelência no último mercado. E vou tocar em 2 substituições. A de Onana na baliza. Sommer foi uma pechincha, digamos, e um guarda-redes de encaixe fácil naquilo que pretende Simone Inzaghi, numa das equipas de melhor construção e mais variabilidade no futebol europeu. E a dupla Lautaro e Marcos Thuram. Thuram, que é um reforço do Inter, também era discutido pelo Milan no início da temporada, acabou por arrumar a equipa Nerazzurra e fez uma temporada sensacional, mais como pivô muitas vezes, mas também a arrancar, é um avançado muito potente. E substituiu Lukaku e Dzeko. Chorar na bancada. Sim, espetacular essa imagem. Substituiu no fundo Lukaku e Dzeko, foi um 2-1 para o Inter, muito acerto no mercado, também Davide Fratesi, que é uma peça importante, um jogador que no fundo é uma peça muito parecida à Barella, e estou a tocar no nome de Barella porque há aqui 2 nomes que temos de destacar forçosamente, o de Barella e o de Bastoni. Não fosse o menor mediatismo da Série A em comparação, por exemplo, com a Premier League, estaríamos a falar de 2 figuras emblemáticas do futebol europeu. Barella é um médico que jogava talvez em qualquer equipa do mundo. Fantástico, faz de tudo um pouco. O Bastoni central canhoto. E Bastoni é um central absolutamente excepcional também. Aliás, nós em Portugal
sofremos, entre aspas, no último ano e meio. Sem porque dúvida. O Inter, quer contra o Benfica, quer contra o Claro Porto, que sim. evidenciou esse E poderio. aí os adeptos portugueses também levaram um bocadinho com a realidade, vá lá. Sobretudo nessa eliminatória contra o Benfica, em que se calhar Levaram-nos mais a sério. E uma última levaram-nos mais a nota sério. para uma adaptação-chave de Simone Inzaghi. Falo de Çalhanoğlu, que Certíssimo. foi construído como um médio ofensivo, um jogador de bola parada, continua a ser esse jogador de bola parada, mas agora é um regista, um construtor em zona recuada, que substituiu perfeitamente Brozovic, que também era uma das figuras do Inter durante algum tempo, saiu para o futebol saudita e Çalhanoğlu tomou conta do lugar. Portanto, é um título absolutamente justo, inquestionável e que pode dar espaço para que o Inter construa algo importante no futebol italiano. Rui, pedia-te aqui E até houve espaço para uma segunda vida de Mkhitaryan. Não é que tenha feito Também. uma época deslumbrante. Não é uma das figuras, mas foi um jogador a destacar. Exatamente, foi um jogador importante. Verdade? Rui, pedi-te aqui um comentário sobre o Simone Inzaghi. Como o Tomás disse, ele é um especialista em taças, 3 taças de Itália, 5 Sem dúvida. supertaças, a final da Champions do ano passado, mas este ano aqui, vencendo a Série A, consolida-se como de facto o nome já na elite dos treinadores na Europa. Não tenho dúvida nenhuma, e mesmo o ano passado, com a chegada à final da Liga dos Campeões, eu creio que criou, aliás, abandonou definitivamente um estigma que estava a ser criado. E reparem que quando o Benfica joga diante do Inter nos quartos de final da Liga dos Campeões do ano passado, o nome dele estava a ser contestado e havia fortes hipóteses de ser demitido no final da temporada, e o próprio jogo com o Benfica teria importância nessa decisão, que acabou por ser positiva para o Inter, que foi dar continuidade a um projeto que me parece fazer todo sentido. É certo que é demasiado rígido do ponto de vista estrutural, um bocadinho na linha até, se quisermos, do Ruben Amorim, Mas também flexível, também flexível, foi é evoluindo. evoluiu, exatamente, é esse o ponto. Porque Bastoni a às vezes é equipa- um lateral esquerdo. Exatamente, Bastoni que é abre o Gonçalo Inácio. O próprio Barella em várias situações surge como um terceiro avançado em zona de finalização. A própria recriação, como o Tomás dizia, e muito bem, do Hakan Çalhanoğlu como número 6 cerebral, a fazer lembrar um bocadinho o Pirlo, até pela questão também adicional da bola parada, foi muito bem conseguida, e sobretudo a valorização que dá à capacidade do jogo exterior. Ou seja, os dois alas acabam por ser elementos determinantes. Não fosse Isso eu Grimaldo gosto e muito. se calhar Di Marco era o lateral da época europeia, o lateral esquerdo. Concordo contigo. E acho, curiosamente, que à direita, se calhar a equipa precisava de um bocadinho de mais alguma coisa. Mas a verdade é que também tem conseguido superar essa maior dificuldade para criar no corredor direito em relação ao corredor esquerdo, onde também tem uma alternativa muito, muito interessante, como é o Carlos Augusto, mas que não tem a mínima hipótese com um jogador da dimensão do Federico Di Marco. Para concluir, na arte vem depois, vamos até à Dinamarca para fechar este episódio com uma ligação a um dos temas de abertura, uma ligação ao Benfica, porque na Dinamarca está Andrés Schjelderup, o jovem projeto de craque norueguês que há um ano e meio, sensivelmente, o Benfica contratou ao Nordsjælland. No verão passado voltou a cedê-lo à equipa dinamarquesa. Rui, o que é que anda o jovem norueguês a fazer? Está a ser o melhor jogador a larga distância do play-off de decisão do campeonato dinamarquês. E se reparem que o Nordland começou este play-off com um atraso absurdo em relação aos outros concorrentes. 4 jogos, 4 vitórias, com 4 golos e 3 assistências do Schjelderup. Há trick na última partida. Diante do Aros, exatamente, um hat-trick, e isto fez com que o Nordland apanhasse o Copenhaga no terceiro lugar com 49 pontos, está a 3 pontos do Midtjylland, portanto, ainda com sérias hipóteses de chegar ao segundo lugar. O primeiro, apesar de tudo, a 6 pontos do Brøndby já me parece mais difícil, ainda que se continuar nesta senda, acaba até por não ser totalmente impossível. Mas aquilo que me parece é que é mais um erro de gestão por parte de Roger Schmidt, ou seja, nós temos que compreender que o Schjelderup chega ao Benfica na paragem, se quisermos, para o Mundial. E até novembro, até ao início de novembro, o Schjelderup era claramente o melhor jogador do campeonato dinamarquês ao serviço do Nordland. O Benfica, e neste caso concreto, o Roger Schmidt não fez, do meu ponto de vista, a gestão correta do jogador. Ou seja, ele tem uma paragem competitiva praticamente de novembro a de janeiro,
e não foi uma paragem competitiva que favorecesse o jogador, bem pelo contrário, perdeu o ritmo explosivo com que chegou, mas a verdade, com que estava, portanto já não chegou com o ritmo explosivo com que estava, mas a verdade é que a soma de minutos que acabou por ter durante toda a temporada foi extremamente exígua, mesmo em jogos em que o Benfica tinha definido, e isso faz lembrar muito um paralelismo, se quisermos, com o Tiago Gouveia, com o Rolaiser, durante esta segunda metade da temporada, e no caso do Tiago Gouveia durante toda a temporada, e eu creio que o Sheldrup tinha tido a capacidade para jogar mais minutos e até para conseguir mostrar o seu potencial, que é enorme. Na pré-época, volto a achar que Roger Schmidt não fez a melhor gestão do jogador. Nunca foi primeira opção, surgiu algumas vezes como segunda opção, até a jogar numa espécie de segunda avançada, a tentar emular o Rafa, que eu não creio que seja a posição dele. Ele é claramente um jogador para partir da ala esquerda e para buscar diagonais para o espaço interior, e creio que, se olharmos para aquilo que era um jogador na altura, creio que ainda com 18 anos, ele agora tem 19, portanto na transição para os 18 para os 19 anos, era uma escolha difícil para o Benfica o que fazer com o jogador, sabendo que Roger Schmidt optou por ter Tiago Gouveia no plantel e preterindo o Sheldrup. E o Benfica acabou por optar por um empréstimo ao Nordsjælland, e a verdade é que inicialmente as coisas não correram propriamente bem, ou seja, o jogador sentiu dificuldades muito provavelmente porque sabe que é pretendido por vários colossos do futebol europeu. Até de gestão de expectativas. Exatamente, do facto das expectativas em relação ao Benfica terem falhado, o jogador não era aquele jogador alegre, solto, dinâmico, desequilibrador que tinha sido ao serviço do Nordsjælland na temporada passada. No entanto, o adensar dos jogos ao longo da temporada, a própria participação na equipa na Liga Europa, acabou por fazer crescer o jogador, e a explosão tem sido claramente nesta segunda metade de temporada, e se repararmos, os números dele são fantásticos, não sendo aqueles números incríveis da primeira volta do Campeonato Dinamarquês do ano passado, mas acabam por ser mais sólidos, porque ele basicamente era um finalizador na temporada passada, e hoje em dia é um jogador que acumula 7 golos a 10 assistências em 32 jogos oficiais. Uma das minhas grandes incógnitas, com ou sem Roger Schmidt, é como é que o Benfica vai gerir este dossiê. Eu creio que é uma perda muito grande para o Benfica não apostar num jogador como o Sheldrup, independentemente da forte concorrência que há vários extremos no plantel do Benfica, sobretudo até sabendo que é um jogador com mercado, mas que não deve precipitar o mercado. E não é por acaso que o Benfica gastou 11,5 milhões na aquisição, ainda que haja também ali uma parte que tenha sido de um empréstimo inicial, e sobretudo apontou uma cláusula de rescisão para 100 milhões de euros, que, sendo exagerados para mim, como é óbvio, porque já acho um valor muito, muito alto, eu creio que é um jogador que, se tiver tempo de jogo, se o deixarem jogar, se o deixarem fazer uma pré-época e não se sentir logo ostracizado na pré-temporada, tem todas as condições para explodir no futebol português. E volto a frisar, e o Tomás também já frisou aqui comigo, este mercado dinamarquês dos jovens jogadores, sobretudo sub-20, sub-21, é um mercado muito interessante para Portugal explorar, e quando falo em jogadores dinamarqueses, falo do campeonato dinamarquês, que tem vários jogadores de origem africana, como era, por exemplo, o caso do Osman Diomande. É óbvio que falhou ali qualquer coisa, não seria esta a ideia nem de Sheldrup nem do Benfica, que o jogador desse esse passo atrás para a Liga Dinamarquesa, mas há aí uma vantagem que à partida vai existir. É que o lado mais concorrido do ataque do Benfica é o lado direito. À Sem esquerda dúvida. há um jogador como Tiago Gouveia, o próprio Neres já lá andou, mas Neres também preferiria Jogar na direita. Portanto, Rolaiser e Neres são dois jogadores para o lado direito do Benfica. Rafa e Di Maria se calhar vão abrir espaços, por exemplo, para Coxo jogar como segundo avançado, isso logo se verá, mas Sheldrup poderia perfeitamente ganhar a vaga no corredor esquerdo. É perfeitamente obrigatório que esteja no plantel. Depois, se vai ser aproveitado ou não, nesta altura é mais difícil de prever. E deixa-me dizer-te que tu na crónica que escreveste para o Expresso tens uma frase lapidar, que é: o futuro do Benfica terá que haver uma escolha, ou Schmidt ou Di Maria. Eu só acrescentaria ou nenhum dos dois. É, exatamente. Depois falaremos sobre isso. Acho que ainda vamos ter tempo. Claro que sim. Talento sub-23 não faltará para o futuro treinador do Benfica, seja ele qual for. Foi sim, mais um episódio do No Princípio Era a Bola, desta feita com a sonoplastia do Gustavo Carvalho, gravado na tarde de 23 de Abril. Rui, obrigado. Muito obrigado, até à próxima semana. Obrigado, Tomás. Um abraço a todos. Muito obrigado por ter estado aí desse lado.
voltaremos para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.